Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Esse trabalho visa realizar uma análise crítica e lógica sobre o pensamento argumentativo do pseudo-teólogo Antônio Miranda, com foco nas contradições e falácias presentes em suas afirmações. Através de uma abordagem puramente intelectual, buscaremos desvendar as incoerências em seus discursos, ressaltando os pontos em que suas conclusões não se sustentam em bases racionais ou lógicas consistentes. É importante destacar que essa análise não se destina a ataques pessoais, mas sim a um exame rigoroso de suas ideias dentro do campo do conhecimento teológico e filosófico. O objetivo é expor o erro conceitual e argumentativo presente em suas posturas, demonstrando como esses desvios comprometem a credibilidade de suas afirmações e a consistência de seu pensamento. Assim, portanto, o foco permanece no conteúdo argumentativo, sendo essa crítica voltada à reflexão lógica e não à figura do indivíduo em questão. Primeiramente, eu queria abordar a inconsistência ou a hipocrisia de um homem ateu que se declara teólogo. Isso pode ser visto de várias maneiras, principalmente se considerarmos o significado de ateu e teólogo. Vamos analisar então isso como uma analogia lógica. O ateu é uma pessoa que não acredita na existência de Deus ou em deidades. Um teólogo é uma pessoa que estuda ou é especialista em teologia, a ciência que trata das questões relativas a Deus, a religião e a fé. Para um ateu, a ideia de Deus ou divindade não é válida, uma vez que ele nega a existência. A teologia, por outro lado, se baseia no estudo e reflexão sobre Deus e os deuses, suas manifestações, escrituras e crenças. Portanto, um ateu que se declara teólogo está essencialmente alegando especialização em um campo de estudo que pressupõe a existência de um ser, em cuja existência ele não acredita. Em termos lógicos, isso é uma contradição. A teologia se dedica ao entendimento da natureza de Deus, algo que o ateu, por definição, rejeita. Imagine um cientista que se declara especialista em física quântica, mas ele nega a existência das partículas subatômicas. A física quântica estuda exatamente essas partículas e suas propriedades. Dizer que um cientista estuda um campo e, ao mesmo tempo, rejeita o objeto central desse estudo seria uma contradição. No caso do ateu teólogo, seria como um astrônomo que estuda as estrelas, mas nega a existência do universo. Não há como estudar de forma verdadeira algo que se afirma inexistir. A lógica exige que a pessoa que se diz especialista em algo aceite, pelo menos de forma prática, a premissa central desse campo de estudo. E a hipocrisia se revela quando o ateu se afirma teólogo, tenta acessar os benefícios e a credibilidade que vem de ser reconhecido como especialista em teologia, sem de fato aderir aos fundamentos dessa área. Ele busca a autoridade ou reconhecimento de um campo em que suas crenças pessoais o colocam à margem, ou seja, está aproveitando da área sem realmente abraçar o que ela exige. A inconsistência reside no fato de que ser ateu implica a negação de conceitos centrais da teologia, e ao se identificar como teólogo, a pessoa contradiz a própria definição de ateísmo. A hipocrisia está no fato de que o ateu se utiliza da credibilidade do estudo teológico, sem aliar suas crenças com princípios fundamentais dessa área de estudo. E agora, para começar a nossa abordagem através da lógica, eu peço que vocês se inscrevam no canal e ative o sino de notificações. Primeiro, podemos definir falácias como argumentos inválidos, que podem parecer convincentes à primeira vista, mas não são logicamente sólidos. Um dos objetivos seria mostrar como os argumentos de Antônio Miranda são incoerentes e compará-los com erros lógicos mais óbvios, como algum tipo de imbecilismo, que é uma forma de argumentação que recorre a afirmações absurdas ou simplistas para negar algo de maneira infundada. Então embarque comigo nessa viagem, onde nós iremos refutar as argumentações e falácias comuns ditas pelo nosso amigo teólogo Antônio Miranda. Antônio Miranda afirma que se Deus fosse realmente bom e onipotente, não haveria sofrimento no mundo.
Como o sofrimento existe, então Deus não pode existir. Esse argumento assume que a existência do sofrimento é incompatível com a ideia de um Deus bom e onipotente. No entanto, essa é uma simplificação excessiva do problema. O sofrimento pode ter múltiplas explicações dentro de uma teologia cristã, como o livre-arbítrio dado aos seres humanos, que permite escolhas boas e más. Além disso, o sofrimento não precisa ser entendido como um mal absoluto, mas como parte de um processo de aprendizado e crescimento, que pode ter um propósito maior que só será plenamente compreendido em um contexto eterno. Preste atenção nessa analogia. Se a água não for fria o tempo todo, então ela não existe. Essa afirmação é absurda, pois uma característica de algo não define a sua existência. Da mesma forma, o sofrimento não é uma prova de que Deus não exista. Antônio Miranda comete claramente a falácia da incompreensibilidade. Ele argumenta, abre aspas, como posso acreditar em algo que não consigo entender completamente? Deus é algo que está além da minha compreensão, logo, Deus não pode existir. Esse argumento se baseia na ideia de que, se algo não pode ser completamente compreendido pela mente humana, então não pode existir. Isso é uma falácia, pois há muitas coisas que existem, mas que são além das nossas compreensões. A ciência, por exemplo, lida com fenômenos que a mente humana não pode compreender completamente, como as leis da física quântica. No entanto, isso não nega a existência de tais fenômenos. A complexidade de um ser divino pode ser, na verdade, uma razão para acreditar em Deus, pois sua grandeza está além da compreensão humana. Imagine uma criança olhando para uma montanha e dizendo, eu não entendo o que é isso, logo a montanha não existe. Essa visão simplista e que o Antônio Miranda demonstra ter, ignora o fato de que a montanha é algo que existe independentemente da compreensão da criança. Antônio Miranda também comete a clássica falácia de que a ciência é a única forma de conhecimento. Ele argumenta que a ciência não encontrou nenhuma prova empírica de Deus, então Deus não pode existir. Esse argumento assume erroneamente que a única forma válida de conhecimento é a empírica, ou seja, aquilo que pode ser observado ou medido diretamente. No entanto, existem formas legítimas de conhecimento que não dependem de evidências empíricas, como o conhecimento lógico, moral e experiencial. O fato de não podermos provar empiricamente a existência de Deus não significa que Deus não pode existir. Assim como não podemos provar empiricamente a existência de muitas realidades não físicas como o amor ou a beleza, mas isso não as torna irreais. A ideia então de que só podemos conhecer aquilo que é mensurável é como afirmar: eu só acredito que uma pessoa está feliz se eu puder medir a quantidade de sorrisos dela. Essa visão ignora os muitos aspectos imensuráveis da experiência humana que, embora não possam ser provados com instrumentos, são claramente reais. Antônio Miranda comete sucessivamente a falácia do naturalismo reducionista. Ele argumenta que tudo no universo pode ser explicado pelas leis naturais da ciência. Ele traz a sensação de que não há necessidade de Deus para explicar a origem do universo. Porém, é possível refutar essa argumentação através da lógica. O fato de a ciência explicar como algo ocorre não elimina a possibilidade de que haja uma causa primária ou uma razão por trás disso. O naturalismo redutor faz a suposição de que a explicação natural é suficiente para toda a realidade, mas essa visão ignora perguntas fundamentais, como por que algo existe ao invés do nada? Ou por que as leis da natureza são as que são e não outras? Essas questões são metafísicas e não podem ser respondidas exclusivamente pela ciência. Negar que a origem do universo possa ter uma causa transcendente é como afirmar: se a ciência pode explicar como um relógio funciona, então não há necessidade de um relojoeiro. Antônio Miranda ignora o fato de que o relojoeiro pode ser a causa inicial da existência do relógio, mesmo que sua operação seja compreendida por leis naturais. Outro erro frequente de Antônio Miranda é cometer a falácia do argumento da incoerência de Deus, ou conhecido como o paradoxo da onipotência.
Esse argumento afirma que se Deus é onipotente, ele pode fazer tudo, até mesmo criar uma pedra tão pesada que ele não consiga levantar. Mas se ele não pode levantar essa pedra, então ele não é onipotente. Essa falácia se baseia em um mal entendido de conceito de onipotência. A onipotência não significa que Deus pode realizar coisas logicamente incoerentes ou contraditórias. Um ser onipotente não pode criar um círculo quadrado ou uma pedra que ele não consiga levantar, porque tais tarefas são ilógicas e não têm sentido algum. Talvez o Antônio Miranda não saiba, mas a onipotência refere-se à capacidade de realizar qualquer coisa que seja possível dentro das leis da lógica, não ao poder de fazer o impossível. Preste atenção nessa analogia. Se um ser humano é realmente forte, ele deveria ser capaz de empurrar uma montanha para o lado, mesmo que não faça sentido fazê-lo. A força humana não implica incapacidades para realizar o que é logicamente impossível. Antônio Miranda, em seus vídeos, comete literalmente a falácia da generalização apressada, conhecida como o argumento de apostas religiosas. Ele afirma que a existência de muitas religiões diferentes e contraditórias é uma prova de que todas são falsas. Antônio Miranda compreende de que, se todas as religiões não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, então nenhuma delas podem ser verdadeiras. Fica claro então que a pluralidade de religiões não é uma prova de que todas são falsas. O fato de muitas religiões existirem e terem afirmações diferentes não significa que todas estejam erradas. Pode ser o caso de diferentes interpretações, cada uma tentando capturar uma realidade transcendental de maneira única. A diversidade religiosa de fato aponta para a busca humana por algo maior, mas não invalida a possibilidade de uma verdade única. Analogamente, isso seria como dizer que existem muitas receitas para fazer sopa e todas são diferentes, então nenhuma delas pode ser boa. A diversidade de receitas não significa que todas sejam erradas ou que não existe uma forma verdadeira de fazer a sopa. Ficou bastante claro que através da lógica conseguimos entender que quando o Miranda se questiona sobre não ter provas empíricas diretas de Deus, então Deus não existe, ele revela claramente a necessidade de um Criador. É um exemplo clássico de apelo à ignorância. O fato de não termos uma prova empírica direta de algo não implica em sua não existência. Muitas verdades são aceitas sem provas empíricas diretas, como a existência de outras mentes ou a veracidade de eventos históricos. A ausência de evidência não é evidência de ausência. A existência de Deus pode estar além do alcance dos métodos científicos atuais. Isso seria como afirmar: eu nunca vi uma girafa na minha vida, então girafas não existem. O fato de não termos observado algo diretamente não significa que ele não exista. Antônio Miranda literalmente comete a falácia da redução ao absurdo, conhecida como o argumento do universo autossuficiente. Antônio Miranda, em seu argumento, afirma que o universo pode ter surgido espontaneamente através de processos naturais, como o Big Bang, sem a necessidade de um criador. O universo existe por si só, afirma ele. Essa falácia reduz a explicação completa sobre a origem do universo a algo simplista e naturalista. Mesmo que o Big Bang explique o início físico do universo, ele não explica completamente por que o universo existe, por que existem leis naturais, ou por que a ordem e a complexidade emergiram do caos. A ideia de um universo autossuficiente ignora as questões metafísicas mais profundas sobre a origem e a causa do próprio universo. A explicação do Big Bang não exclui a possibilidade de um criador, pois ele pode ter estabelecido as condições para o surgimento do próprio universo. Talvez o Antônio Miranda não saiba, mas isso seria como dizer assim: se você abrir uma caixa e encontrar um relógio, não precisa de um relojoeiro, porque o relógio se mostrou sozinho. Ignorar a necessidade de um criador, ao meu ver, ou um designer simplesmente porque podemos entender como algo funciona, é uma simplificação equivocada. Antônio Miranda afirma que Deus não existe porque a crença em Deus é apenas uma invenção humana para explicar coisas que não entendemos. As religiões surgiram como uma resposta psicológica para o medo e a incerteza.
Esse argumento assume que, por algo ter uma origem psicológica ou cultural, isso implica que seja falso. Embora seja verdade que as religiões possam ser moldadas pelas experiências humanas, isso não significa que o que elas descrevem seja uma invenção. A crença em Deus pode ser uma resposta natural à percepção de algo transcendente, e o fato de que muitas culturas ao longo da história tenham acreditado em algo divino pode ser um reflexo da existência real de um ser superior, em vez de uma mera invenção. Analogamente, Antônio Miranda parece afirmar que as pessoas inventaram a ideia de casamento porque têm medo da solidão, então o casamento não é real. O fato de algo ter uma origem humana não invalida sua realidade ou a sua importância. Os argumentos do pseudo-teólogo Antônio Miranda, se forem como os comuns falado contra a existência de Deus, podem ser facilmente refutados com a aplicação de lógica rigorosa e analogias que mostram suas falácias. A lógica não exige que compreendamos totalmente Deus para aceitar sua existência, assim como não exigimos uma compreensão total de fenômenos para acreditar nele. Além disso, a ciência e o raciocínio lógico não negam automaticamente a existência de Deus, mas fornecem uma visão limitada da realidade que não exclui outras dimensões do ser, como a moralidade, a espiritualidade e as causas primárias do universo. E se você chegou até aqui, se inscreva e siga o canal Lógica na Mente.